Bom dia, vamos passar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, continuação, que diz assim: Jesus aparece e revela a João. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exausto no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz que com um grande som de trombeta que dizia: escreve um livro, o que vês, e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguma semelhança a um ser humano vestido de uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus pés era branco como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo, e seus pés reluzia como metal, quando refinado em fornalha ardente. Sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilhava em todo o seu esplendor. Assim o admirei, caí a seus pés como se tivesse morto. Então ele me tocou em sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e repousou as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem, os presentes como aqueles que sucedem depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que vive na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, né? Apocalipse, né? Muito forte. E Jesus ali apareceu para João e mandou ele escrever tudo o que ele tinha visto, nenhum livro, né? Falou para ele escrever, e assim ele o fez. Ele começou a escrever. Então essa palavra toda que foi escrita foi por João, né? Que viu tudo isso, né? A grandeza do nosso Jesus, como ele está em toda a sua glória, em todo o seu esplendor no céu, né? E aqui diz, né? Eu, João, irmão, vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança da fé em Jesus. Esta é a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exausto no espírito, e quando ouvi atrás de mim uma grande voz, o som de trombetas, né? Porque a voz de Jesus é o som de trombetas que vai soar, e ele vai nos chamar, e nós esperamos esse grande dia, né? O momento em que ouviremos esta mesma voz que João ouviu e viu, né? Quão grande é a presença de Deus ali para João, a presença de Jesus que se revelou a João, né? Aqui diz assim, que dizia: escreve um livro que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido em uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e seus cabelos eram branco como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluzia como o metal quando refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí em seus pés, como se estivesse morto. Então a presença de Deus, a presença de Jesus que João viu ali, ele caiu como se estivesse morto, porque a sua grandeza era tão grande que ele não pôde admirar, né, com o corpo, com este corpo que nós temos, né, que é de carne e osso.
mas ele caiu como se estivesse morto. Para ele ali, ele tinha morrido. Mas Jesus o tocou. No momento que Jesus o tocou, ele se levantou. E ele continuou ali, descrevendo, né, tudo que o Senhor tinha mandado ele descrever. E esta é a grandeza de Deus, né? A sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Esta é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada de 2 gumes afiadas. Então, essa é a descrição que João viu de Jesus. Imagina tanta glória, tanto poder. Só Ele pode, né? Como não adorá-lo, como não servi-lo, como não estar diante da sua presença com tanta grandeza, com tanto adoração, com tanto louvor, né? Que ele se apresenta ali com toda a sua glória, né? Eu sou o que vive. Ele fala para João, né? Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto, descreve sobre tudo o que tem visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucedem depois desses. Então ele fala para João que ele era o que vivia, mas ele morreu e ressuscitou. Então hoje ele vive na sua grandeza, na sua glória, na sua excelência, né? Quão grandioso deve ter sido o momento, né? Não dá nem para imaginar esse momento que João, só descrevendo mesmo, né, em um livro, consegue descrever a grandeza do nosso Jesus, né? Quando Jesus se revela a João, que coisa mais linda, né? Coisa mais maravilhosa de imaginar todo esse acontecimento, né? Portanto, descreve tudo o que tem visto, tanto eventos como se refere ao presente, àqueles que sucedem depois destes. Este é o mistério das 7 estrelas que vi na mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus está falando ali, né, que é sobre o mistério, porque do que ele tinha visto, né, na mão direita, 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, era o anjo, né, que estava em cada igreja naquele momento. E era para ele descrever tudo isso que ele estava vendo, né, a grandeza de tudo isso. E também diz assim, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 igrejas que os anjos estavam guardando, né? E essa é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que inundou a vida, né, de João ali, quando ele chegou perto, quando ele pôde contemplar aquela grandeza, ele caiu em seus pés, ele caiu morto, né? Como se estivesse morto, como ele diz, mas provavelmente ele tinha morrido. Porque o próprio Deus fala, né, que não pôde se revelar aos homens, porque o momento que ele se revelasse, Moisés queria vê-lo, né? O momento que ele se revelasse, o próprio Moisés morreria, porque não suportaria a glória. Então essa é a glória que esperamos ver lá no céu. Então vamos nos preparar cada dia para estar com esse Jesus que tem a chave da vida e da morte, esse Jesus que deu a sua própria vida por amor a nós. Amém? Agradeço, né, a cada um por ouvir e que tenha um ótimo dia abençoado por Deus na presença desse Jesus, porque ele nos deixou o Espírito Santo, para que nós não estivéssemos sós, né? Então vamos sim glorificar, engrandecer o teu santo e glorioso nome todos os dias da nossa vida. Amém?